Boa noite, boa noite, boa noite. Estava com saudades de vocês. Estamos nós aqui para mais uma quarta acolhedora. Olha que maravilha! Estou aqui fazendo já os convites para as minhas amigas que hoje o assunto vai bombar. Então, vamos convidar as amigas para que elas possam também estar conosco aqui nesta noite, não é mesmo? Um assunto tão importante, né? E que permeia as famílias dentro hoje de um cenário no qual nós vivemos. Então, que é muito importante estarmos bem esclarecidas para que a partir daí nós possamos dialogar com os nossos filhos e filhas na idade da pré-adolescência. Olá, querida Shirley, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu te convidar, que aí, enquanto nós estamos aguardando, a gente vai papeando. Vamos mandar aí os convites, né? Peraí, deixa eu mandar aqui. Convite. Oi. Oi, querida, tudo bem? Boa noite. Tudo Boa bom? noite. Muito frio aí? Muito frio. Boa noite, Anne. Boa noite, Fábio. Sejam bem-vindos, Boa queridos. noite, Fábio. Boa noite, Anne. Boa noite, Carol. E a Carol já entrou também? Ih, boa noite, Já. Carol. Eu não vi, passou despercebida, Carol, para mim. Muito frio. Muito frio, né? Nossa, tá uma temperatura bem agradável, bem gostosinha mesmo. Vamos aí convidando, né, as colegas. Frio? Não é, Fábio? O que é? Frio? Luci, boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite, Lucia. Cadê? Mó calor. O Fábio tá dizendo que tá mó calor. Boa noite, Anne. Vou fazendo aqui alguns convites. Se vocês estão aí enquanto estamos aguardando, vamos aguardar aí apenas mais alguns minutinhos, né? E vamos, enquanto isso, convidar, né, as nossas amigas, pessoas também queridas, que nós sabemos que também deveriam estar aqui conosco para ouvir esse bate-papo que teremos hoje com a Shirley, né, com relação a um assunto super importante, né, que permeia hoje as nossas famílias. Para algumas mamães causa um certo pânico, para outras tiram de letra, né? E para outras preferem fingir que nada estão acontecendo, né? Então é importante que nós possamos nos instrumentalizar com bastante conteúdos para que a gente, com muita clareza, possa, então, manter um diálogo, né, bem transparente com os nossos filhos e filhas com relação a esse assunto, né, que é drogas. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Isso aí, manda no direct, Luci. Vamos que vamos. Deixa eu ver quem mais aqui que está entrando. Ana Paula, boa noite. E é isso, deixa eu dar uma olhada aqui na hora de 21h05. Bem, acho que a gente já pode começar, né? Porque aí a gente tem o tempo aí do querido Instagram. Então, para Oi, aquele. Laura. Boa noite, querida. Marcinha, boa noite, Marcinha. Adriana, boa noite. Márcia, boa noite. Drica, boa noite. Ana Paula, boa noite. Vai ser muito bom estar com vocês aqui nessa noite aqui, falando de um assunto, né, que é tão difícil para a gente cuidar dele, né, que é a orientação, né, para pais, para mães,
no que diz respeito ao uso de drogas, né? Sim. A chamada que você fez foi como Drogas, cartilha para pais de adolescentes, né? de adolescentes. Oh, meu Deus. Pré e adolescentes, né? Abrangendo aí essa faixa etária que é a mais desafiadora. É Boa verdade. noite, Bel. Boa noite, Márcia. Bom, nós aí estamos na faixa aí dos quase 60, né? 60. E é uma boa ideia, Fabinho. Uma boa ideia. Pois é, o YouTube realmente dá uma estrutura melhor, né? Opa, vamos lá. Então, nós crescemos ouvindo aquela coisa, né, de pais, né, que não fale com estranhos, não receba nada de estranhos, né, não coma nada de estranhos. Nós crescemos muito ouvindo isso, né? Sim, E nos dias de hoje eu percebo que existe uma grande falha, uma lacuna no que diz respeito à informação dos jovens. A impressão que eu tenho é que, em função da correria dos pais, do acúmulo de coisas, né, que os pais têm acumulado com relação ao trabalho, à casa, enfim, há tantas coisas, né, tem algumas lacunas aí que elas vêm deixando de ser preenchidas, né? sim, E E existe, assim, muita liberdade hoje também, né? Coisa que algumas dezenas de anos atrás nós não possuíamos. Então, hoje a gente vê que tem baile, né? A galera se reúne para dançar, discoteca, enfim, barzinho para adolescentes, pré-adolescentes. Tem matinês aí de tudo que é coisa que a gente pode imaginar. é E o verdade. mais complicado é que nós temos visto assim, né, que esses adolescentes, eles têm consumido principalmente o álcool muito precocemente. E muitas vezes já oferecido pelos próprios pais. Os próprios pais deixam crianças até de 7, 8 anos experimentar ali a cervejinha, o chopp, né? Então, eu vejo que a geração de educadores, né, deste momento, ela tem deixado muito a desejar em algumas situações. E a gente fala de droga, né? Então, eu quero lançar aqui uma pergunta para vocês aí que estão nos assistindo, né? Quero ver se vocês vão ter coragem para responder. Ô, ousadia, hein? Vamos lá. Quem é que tem droga em casa? Quem tem droga em casa? Olha isso. Quem é? Não, Conta aí. O povo tá silencioso, hein? Ninguém vai se acusar, não? O FBI não tá supervisionando a nossa live, não. Pode levantar a mãozinha aí, assim, ó. Eu. a droga se enquadra em vários contextos, né, Chile? Sim. Drogas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é qualquer substância que não é produzida pelo nosso corpo. Qualquer substância que não é produzida pelo nosso corpo e que tem propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas, produzindo alterações no funcionamento. Ah, Então, isso aí, tá vendo? qualquer coisa. Então, se a gente for parar para pensar, exatamente, Adriana, Açúcar, café, inclusive, café. por conta da cafeína, né? Então, assim, nós temos muitas drogas em nossa casa.
E quando a gente fala de drogas e orientação de drogas, o primeiro entendimento que nós temos é que são substâncias ilícitas. Mas a droga, ela abrange tanto as substâncias ilícitas quanto as lícitas, né? E uma das drogas de maior uso tem sido o álcool, é primeiro lugar. Quase 80% das pessoas entrevistadas usam o álcool. Veja como esse índice está enorme. Em 2015, ficava em torno de 70% de uso. Em 2011, ficava em torno de uns 64% de uso. Então, nós estamos vendo uma curva ascendente absurda. E o álcool, ele traz enormes prejuízos, né? E é uma droga lícita, né? Existe uma droga ilícita que ela traz menos prejuízos do que o álcool. Quem é que saberia me dizer qual é essa droga? Uma droga ilícita que causa menos danos, menos prejuízos que a bebida alcoólica. Alguém sabe? Uma droga ilícita. Ilícita. Eu até assim arriscaria, né? Falar alguma coisa. Maconha. Ai, a Adriana acertou, Adriana, é a maconha. Era Ela que eu ia causa falar. menos prejuízo no nosso organismo do que o álcool. É impressionante isso, né? Impressionante porque nós vemos jovens aí usando e abusando do álcool muito precocemente, muito precocemente. Nós temos visto crianças, né, com 10 anos de idade. O cigarro é a segunda droga de maior consumo, em torno de 50%. Mesmo apesar de tantas campanhas, né, contra o tabagismo, nós temos visto aumento, né, de pessoas nas pesquisas utilizando o cigarro também. Também é uma outra droga que detona com a saúde. E a gente tem que ficar muito preocupado, né, com o uso dessas substâncias, porque elas causam alterações no nosso cérebro. Elas causam alterações, muitas vezes, irreversíveis. Então, nós precisamos e vamos voltar, né, sempre ao mesmo assunto, né, com urgência, para a condição de educadores dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de sobrinhos netos, enfim, daquelas pessoas que você tenha condições de alcançar. E apesar do tema estar sendo voltado para pré-adolescentes e adolescentes, eu sugiro que essa educação se dê início o quanto antes possível. Você formatar mesmo a mente da sua criança desde cedo, não receba nada de estranhos. É a primeira coisa, né? Não toma, não beba no copo de outras pessoas. Você está numa festa, observa o seu copo, segura o seu copo. Não deixa o copo solto em cima de uma mesa, em cima de um balcão. Não faça isso. Porque hoje existe uma facilidade enorme de acesso a alguns tipos de drogas e tem aplicado muito Boa Noite Cinderela e tem causado grandes prejuízos, né? De violência sexual, inclusive, tanto para homens quanto para mulheres. Não são apenas as mulheres as vítimas, os homens também têm sido vítimas, né? E estatisticamente ali caminha muito próximo, dá mais ou menos aí uma diferença apenas de 10 pontos entre a violência da mulher, que é ligeiramente mais alta que a do homem. Então não existe gênero para esse tipo de violência. E nós precisamos, desde muito cedo,
influenciar as nossas crianças para que a mente deles fiquem cauterizadas com relação a vigiar nesse sentido, né? Sim. De vigiar esse consumo, de procurar o mais precoce possível falar, sim, dessas substâncias que alteram os sentidos, né? Porque alterando o funcionamento do cérebro, altera-se todos os sentidos, né? Da nossa percepção, a audição, a fala, né? A parte do caminhar, inclusive a psicomotricidade. Então, faz uma alteração generalizada. E nós precisamos incentivar os nossos jovens a dizer não, quando isso for oferecido para eles. Mas nós lidamos assim com um problema bem sério para quem não tem tempo para educar. Que o adolescente, o pré-adolescente, né, é uma caixinha de surpresas. Verdade. Existe uma teórica que ela fala da síndrome normal da adolescência. E essa teórica, ela relata, a partir de pesquisas, né, de estudos, se aprofundando na vida, no dia a dia dos adolescentes, ela diz que é normal, é uma síndrome normal. Por quê? Porque é um momento de passagem. Então, é normal, por exemplo, o adolescente experimentar droga, se prostituir, roubar. É normal o adolescente fazer uma série de coisas que um jovem adulto a gente já não considera normal. Em outras lives aqui, eu informei que o nosso cérebro ele só está maduro depois dos 21 anos. Enquanto isso, nosso cérebro ele ainda não está totalmente formado. Então, o adolescente, e eu vou repetir algumas coisas que já conversamos anteriormente, porque são importantes, ele fica numa situação de luto da infância que ele perdeu, né? Por quê? Porque nós, responsáveis, estamos o tempo todo cobrando deles que eles não são mais crianças, então precisam se posicionar para ajudar em casa, para manter o guarda-roupa organizado, o quarto organizado, o prato que come limpo e uma série de outras coisas, né? Então a gente diz para eles, você não é mais criança, você precisa ter responsabilidade com o seu dever de casa, né? Com as tarefas da escola. Mas para outras coisas a gente já fala o contrário, você ainda não tem idade, né? E algumas pessoas usam aquela expressão assim, você não tem nem pentelho aí para fazer isso, né? Que tem umas mães, uns pais assim que pegam bem duro, bem pesado, né? Algo que eu como psicóloga, né? Eu digo que não é uma boa, né? A gente precisa ter muita paciência para educar, para ensinar. Porque são pessoas que estão trazendo uma página semi em branco, né? Que a gente vai preenchendo a partir daquilo que a gente está instruindo, né? Então, o adolescente, ele vive esse drama de que ele não sabe, na realidade, quem ele é e em que lugar ele pode estar. E, a partir daí, ele já passa a estar muito vulnerável, porque ele fica perdido. Para minha família, eu não sou criança, né? Mas eu também não sou adulto. Então, quem eu sou? E onde que ele vai buscar conforto diante dessa situação? Junto com seus pares. Ou seja, junto com outros pré-adolescentes, com outros adolescentes, ele vai buscar esse conforto, esse consolo. E se nós, pais, educadores, se nós não tivermos formando muito bem esse adolescente, esse pré-adolescente, o que vai acontecer? Onde ele se sentir acolhido, vai ser o lugar que ele vai ter o mestre e vamos seguir o mestre. Então, se ele conseguir ficar num grupo onde esses adolescentes vieram de famílias ajustadas e que educaram,
e que deram coordenadas, né, para eles seguirem na vida, ótimo. Mas se esse adolescente for para um grupo de pares que vieram de um lar desestruturado, e aí já começaram com pequenos crimes, já se embriagam em alguns eventos, não tem hora para voltar para casa, já fazem uso de algum tipo de substância ilícita, inclusive, nós vamos ter, assim, muito trabalho pela frente. Porque se esse adolescente ele foi acolhido por essa tribo, é nessa tribo que ele vai aprender a se comportar. E ele vai ceder àquela situação. Sim. E existem fatores que vão potencializar essa busca, né? Principalmente pelo uso das drogas, né? Um dos primeiros fatores diz respeito à sua autoestima baixa. Eu relacionei aqui para não pular nenhuma delas. São fatores de risco, né? Autoestima baixa. O que acontece com um adolescente para ele ter autoestima baixa? Eu não sei se vocês souberam, porque está bem fresquinho, aconteceu ontem. O filho de 15, 16 anos de uma cantora famosa de forró cometeu suicídio ontem. E ele cometeu suicídio porque ele colocou um vídeo no TikTok, né, que tem sido um problema bem grave. Mães que têm filhos em TikTok, vigiem ao cubo, tá? Não é nem ao quadrado, é ao cubo. Tem de tudo nesse TikTok. E a gente precisa observar com muito carinho aquilo que os nossos filhos estão recebendo, para a gente não chorar amanhã. Então, ele gravou um vídeo, colocou no TikTok, uma brincadeira que ele fez com outros meninos. Como se fosse beijar na boca de outros meninos. Vinha um, simulava que ia beijar, recuava, vinha outro, simulava que ia beijar, recuava. E tudo que cai na rede é um problema muito sério, né? A gente vai arrebanhar todo tipo de opinião. Aqui mesmo com essa live, vão ter pessoas que vão amar, vão ter outras pessoas que vão debochar, vão ter outras pessoas que vão detonar, né? Então vamos ter comentários positivos, comentários negativos, né? Pessoas que, por causa dos seus problemas, das suas questões pessoais, vão nos agredir, vão tentar nos humilhar. Então, na internet existe de tudo. E a internet tem sido um canal enorme que favorece bastante para que os nossos adolescentes tenham a autoestima muito diminuída. E o que é a autoestima? A autoestima é o amor próprio, né? Em outras palavras, é eu me amar. E como eu estou assim num processo de desenvolvimento, eu não sei se eu sou criança, eu não sei se eu sou adulto, eu estou ali sem saber o que eu sou, afinal de contas, eu começo a achar que eu sou um fracasso, que eu não tenho valor, que eu não sou uma boa pessoa, né? Porque muitas vezes, amados, nós colocamos esse poder, né, sobre os nossos filhos, e um poder negativo, que é o poder deles se sentirem diminuídos, usando palavras de uma forma que depreciam, né? Você é burro, você é um incapaz, tudo que eu te peço é isso mesmo, você não sabe fazer nada. E por aí afora, porque existe uma lista enorme de coisas que nós falamos para os nossos filhos que detonam com a autoestima deles. Além, né, de agregar essas coisas que vêm de fora, que causa esse dano emocional, psicológico bem severo. Então, nós precisamos observar, sim, como andam os nossos filhos. Nós precisamos observar isso com cuidado. E, se for necessário, encaminhar para um profissional
de saúde mental para fazer uma psicoterapia. Eu sempre falo que todos nós deveríamos estar fazendo uma psicoterapia, porque todos nós precisamos de algo que precisa ser modificado em nós. Nós precisamos elaborar muitas coisas. E, inclusive, muitas vezes nos perdoar de muitas outras coisas e aumentar a nossa autoestima, que muitas vezes é muito baixa também, né? É verdade. Então, Tempo todo. não é? Tempo todo Então, temos questões. sim, é verdade. Então, quanto mais precoce esses nossos adolescentes receberem esse acompanhamento, melhor, né? Eu conheço profissionais que trabalham comigo, que eu dou supervisão, que cobram valores simbólicos. Então, hoje não existe desculpa, terapia é caro. Concordo, é caro para a realidade do nosso país, concordo. Principalmente se for ser acompanhado por profissionais de excelência, com várias especializações, concordo. Mas existem outras possibilidades, né? E para as pessoas serem alcançadas plenamente. Então, o que a gente não pode fazer é deixar esse nosso adolescente ficar ao sabor dos pares, do que ele vai encontrar pelo meio do caminho e que vai se sentir acolhido. Porque os pares se acolhem, os pares se recebem, né? São pequenos tribos, né? E nós precisamos estar muito vigilantes com isso. E vigiar na nossa palavra também. Se você não tem paciência para educar, também peça ajuda. Tá aí a nossa querida coach, né, Solange, orientando, dando orientações, né, para a formação ideal das mães, para maternar bem. Isso pode ser estendido para os pais, para paternar também, porque o pai ele precisa estar envolvido nesse processo. Não pode ser algo de responsabilidade da mãe. É responsabilidade de pai e de mãe. Não é exclusivo da mãe. Então, busquem ajuda, né? Nós queremos tanto uma sociedade melhor, mas nós não estamos nos empenhando de fazer a nossa parte. E a nossa parte inicia por aí, de dar uma boa educação, de dar um bom suporte para os nossos filhos. Começa dentro da nossa casa, né? E eles vão virar multiplicadores. O meu sonho é ver adolescentes dizer, não vou beber. Ah, não vai beber por quê? Porque você é crente, né? Que às vezes sempre mandam isso assim. Não vou beber porque isso me faz mal. Isso vai tirar da minha normalidade mental. Eu não quero beber, não quero nada que faça mal para minha mente, para o meu corpo, né? E eu vou ficar muito feliz de começar a ver esse discurso por aí, né? Porque hoje estão começando muito cedo. E a primeira droga de uso e abuso tem sido o álcool. É a primeira porta de entrada, né? Um outro fator de risco é a falta de autoconfiança, que caminha muito ali com a autoestima baixa, né? Se eu não tenho Sim. confiança em mim, em quem eu sou, do valor que eu tenho, né? Eu posso começar, então, a ficar deprimido. Eu vou ficar deprimido, eu vou ficar angustiado, eu vou começar a ficar ansioso, eu vou roer unha, né? Eu vou ficar mexendo na minha pele o tempo todo, eu vou me cortar, eu vou me machucar, né? Eu vou estar fazendo uma série de coisas para me agredir, para me flagelar, porque eu não tenho confiança em mim, né? Um outro fator de risco, dificuldade de tomar decisões, né? Aquele adolescente que não consegue tomar uma decisão e ele vai muitas vezes na onda de outros amigos. Isso também faz com que ele se sinta mal, né? Porque, como assim? Eu não consigo tomar uma decisão. Muitas vezes vai numa loja, tem uma blusa lá verde, a outra azul. Ah, não sei qual, me ajuda aí, qual que eu levo, né?
coisas bobas, mas você precisa estar atento a Sim. todos esses detalhes, porque isso vai te passar um conhecimento daquilo que o seu filho tem vivido. Um outro fator de risco são os fatores biológicos mesmo. Filhos de pais que são, por exemplo, dependentes químicos, né? Ele vai ter já uma predisposição para essa dependência química. Filhos de pais alcoólicos, filhos de pais que fumam muito, filhos de pais que usam drogas ilícitas, ele já vai ter essa predisposição. Muitas vezes ele não vai precisar nem de muito para se tornar um dependente químico também. Porque vai experimentar uma vez, o organismo vai receber aquela droga, vai ativar o DNA e isso aí vai ser, né? Vai fluir para Possível. a pior forma possível, sim. É. Um outro fator de risco são os conflitos familiares e violência doméstica. As crianças entram em pânico quando veem brigas. Elas entram em pânico. Você falou mais alto, falou mais agressivo, a criança ela já assusta, porque ela não está habituada com esse sentimento. Então, ela não entende esse sentimento vindo do pai, vindo da mãe, vindo do avô, da avó, do tio, da tia. Ele não entende isso, porque ele não experimentou isso. Então, isso causa uma instabilidade, uma insegurança muito grande também para eles. Um outro fator de risco é o fracasso ou exclusão escolar, né? A criança não aprende, a criança não consegue ler, não consegue escrever, ela não consegue concentração. E aí, ao invés de nós procurarmos investigar se existe uma raiz para isso, e hoje nós temos aí, aos montes, casos de dislexia, TDAH, nós temos aí casos de autismo, nós temos autismo leve, né? Nós temos aí uma série de complicações que trazem esse prejuízo para nossa criança. E aí, como nós não observamos isso, já rotulamos, você é um preguiçoso, né? Você não, nada do que você faz mesmo dá certo, é isso aí mesmo, você não vai ter futuro, vai ser gari, né? Eu acho que isso nem fala mais hoje, porque até que o gari ganha razoavelmente bem. Até para ser gari tem que estudar, né? Tem que Tem que estudar. pegar. Mas nós vemos, né? Vai trabalhar no Bob's, vai trabalhar no McDonald's, né? Vai atrás do balcão, né? Então nós vemos assim que aí essa criança vai minar, é um processo, é um efeito dominó, né? De causa e efeito. E tudo vai respingar onde? Lá na autoestima e na autoconfiança. Sim. Então, é muito importante que essa sensação de fracasso escolar, isso também seja lidado com muito cuidado, com muito critério, investigando de fato o que está acontecendo. Às vezes a criança tem problema de vista, ela não consegue enxergar no quadro, ela não É mesmo. consegue copiar, né? E a gente está ali exigindo da criança algo que ela não tem ferramentas para ela conseguir romper com aquilo. Então, a educação, ela é uma arte, e é uma arte cheia de critérios. Ela não é qualquer arte. Ela tem, né, várias situações que merecem muito cuidado e muita atenção, né? Um outro fator de risco, né, são as regras e sanções ambíguas ou inconscientes na família ou na escola, né? Regras e sanções. Eu dou uma regra para o meu filho: você não pode pegar no celular durante a semana, só fim de semana. Aí a criança vem e perturba, e você diz assim: só hoje então. Quebrou a regra.
Amanhã você está ali à mercê daquela situação de novo. E a criança, ela não raciocina como a gente. Ela vai entender que se ela insistir, vai funcionar e você vai mudar. E ela vai seguir fazendo isso. Ela percebeu que você não impõe o limite e ela vai manipular. E nisso ela passa a ter essa visão da vida, né? Lá fora também vai ser desse jeito. Eu também posso lá fora insistir até conseguir. E o que acontece? Ela não consegue isso, se frustra e passa a ser o risco de vulnerabilidade com relação à busca por drogas também. Um outro fator de risco é a falta da consciência dos efeitos das drogas. Lembra que no início eu falei? A gente precisa explicar. A gente precisa dizer o que vai acontecer. E uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro, você não pode dizer para o seu adolescente, para sua criança, enfim, você não pode dizer para o seu filho que droga é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira. Aí você deve estar aí, hein? Como assim? A Shirley surtou. A Shirley surtou. Não, a droga, ela não é uma coisa ruim. Todo mundo aqui já usou algum tipo de droga, né? Lícita ou ilícita. E a gente vê o quê? Por exemplo, o álcool. Ele inicialmente, ele dá um efeito relaxante, ele desinibe os tímidos, né? A pessoa fica soltinha, a gente fala, olha lá, fulano já bebeu, tá todo soltinho, né? Desinibe, né? A maconha, ela dá um efeito relaxante, inclusive tem sido usada medicinalmente, né, para poder ajudar nos processos de ansiedade. Deixa eu ver uma outra aqui. O LSD e o cogumelo são drogas, inclusive, que a ciência está com pesquisas muito avançadas para tratar e curar, isso mesmo, curar ansiedade e depressão. Aqueles casos assim que já sofreram até terapia de eletrochoque, tem tido um resultado mega positivo com a utilização de LSD e cogumelos, né? São feitos através de microdoses. E então, assim, o que a gente compreende na realidade? Que o problema da droga está na sua dosagem. Existe uma dose que ela cura, como as próprias drogas compradas nas farmácias, né? Mas os remédios controlados. Sim, mas se nós formos além daquelas doses, elas também matam. Então, a mesma coisa para as substâncias ilícitas, né? A ciência tem descoberto coisas muito interessantes no sentido dessas substâncias poderem nos curar, nos tratar também, né? Maconha para Alzheimer. A maconha, então, ela está sendo usada para várias situações. Para várias situações. E tem ajudado e tem contribuído muito com a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, a gente precisa dizer para eles assim, o efeito inicial é fantástico. Você parece que está viajando em cima de um unicórnio, pulando, saltitando no arco-íris. É muito bom. Mas depois o estrago é enorme. O próprio álcool. A primeira dosezinha ali, você relaxa, fica alegrinho, aumenta um pouquinho, o que vai acontecendo? Você começa a falar pastoso, já não tem equilíbrio, né? Vai perdendo os sentidos, aumenta mais um pouco como alcoólico. Cai duro lá no chão, né? Então, assim, a gente precisa dizer, né? E aí, dizer mais.
Se você acha que não vai ter domínio, não usa. Se você acha que você vai chegar a passar vergonha, não usa. Porque toda droga ela tem uma tolerância em cada organismo. E, por exemplo, aquele colega que já está habituado a beber há 1 ano tem uma tolerância muito mais alta do que quem está começando. E lembra que eu falei que esse adolescente ele quer pertencer a uma tribo? Muitas vezes ele chega junto com aquele que já está bebendo há 1 ano. Sim. E ele vai cair duro lá. Ele vai cair duro, não tem jeito. Porque o organismo dele ainda não desenvolveu essa tolerância que aquele outro desenvolveu. Então, a comunicação, meus queridos, sempre é o melhor caminho. É falar de fato que a droga é bacana. Se você é tímido, algumas drogas te ajudam a se soltar. Se você é ansioso, outras drogas vão te frear um pouco, né? Então tem muito adolescente mega ansioso, que bate o pé o tempo todo, que rói as unhas, que só falta se comer, de tanta ansiedade. E a gente vai deixar isso para lá? A gente, isso aí passa. Não pode fazer isso. Porque não vai passar assim, né? Essa criança, esse adolescente, ele precisa de apoio. Tá entendendo, Solange? Como que é importante a gente sempre convocar eles para perto de nós? É o tempo todo, né, Shirley? Eu costumo dizer que a comunicação hoje é o carro-chefe, né, das relações maternais. E uma comunicação acolhedora, uma comunicação com uma disponibilidade de escuta, né, para poder, de fato, entender aquilo que eles estão trazendo. E acolher, por mais absurdo que seja, né? Até essas descobertas, porque é isso, como você disse, né? Essas relações, né, em busca dos pares deles, isso é muito perigoso, a partir do momento que eles ficam soltos dentro da família. Então, exatamente, a família precisa ser essa primeira tribo na qual eles vão se sentir acolhidos, né? No qual eles vão ter esse sentimento de pertencimento, né? De acolhimento, de saber que pode levar qualquer tipo de assunto, inclusive das drogas, até, poxa, mãe, eu saí com uma turma, fulano usou, me deu vontade de usar, e poder dizer isso sem o medo, né, de ser punido. Então, é importante os diálogos com transparência e, principalmente, também dizer muito dessas consequências, né, Shirley? Teve uma mãe que falou, né, como falar das drogas sem chocar, né? E aí é isso, aí a gente até falou, mas é isso, é para chocar, porque precisa dizer de forma verdadeira qual é a consequência da escolha de usar, o que vai acontecer, né? Então, é isso, precisa ser dito. E a comunicação, acima de tudo, ainda continua sendo o melhor canal, né? Da transparência. Essa comunicação com transparência. Exatamente. Então, nós vimos aqui, né, que existem aqui muitos fatores de risco, né, que causam essa vulnerabilidade no adolescente. Ou seja, ele se tornando vulnerável por conta desses fatores, ele acaba indo buscar numa substância química o refrigério, para aquela angústia que ele está vivendo. Nós adultos fazemos isso. Só que muitas vezes a gente vai na farmácia e compra uma caixinha de Rivotril. Né? Sim. Eles não vão por aí. Eles vão lá onde está fácil. Porque todos os nossos filhos conhecem algum colega que sabe onde comprar. A maconha, a cocaína, o LSD, as pílulazinhas. A bebida, mesmo sendo menor de idade, quem é que vende para eles? É proibido, é lei. Tem muita gente que vende. Não vai deixar de vender
Porque o comércio é enorme, a demanda é muito alta de adolescentes que querem beber, que querem fumar. É uma demanda muito alta. Eu tive eu tenho, né, 2 homens hoje, né? Mas quando eles eram adolescentes e saíam, algo que não falhava. Sempre que chegava em casa, eu abraçava meus filhos, beijava. E nisso aí que eu tô abraçando e beijando, aqui, ó, o número 1 de controle de qualidade, o olfato, né? Pegava na mão, beijava, né? E para eles estavam recebendo somente afeto. Mal sabiam eles, estavam passando ali pela supervisão da mãe, saber o que estava acontecendo na rua, né? Verdade. Cheiro de bebida, cheiro de cigarro, cheiro de maconha. Isso tudo, o afeto, o afeto. Você já consegue identificar se seu filho consumiu alguma coisa. É Pelo, verdade. pelo cheiro, né? Pela proximidade. Então é muito importante isso. Não é ir dormir e largar para lá, não. É dormir e falar, meu filho, minha filha, quando chegar, avisa que chegou para eu dormir tranquila. Você pode estar até dormindo já. Mas quando ele chegar, vai lembrar, tem que avisar minha mãe que eu cheguei. E aí Sim, levanta, vai lá dar um beijo, vai dar um abraço. Ai, que bom, né? Graças a Deus você chegou, deu tudo certo, você chegou bem, não aconteceu nada, né? é isso aí. E você tem aí duas coisas muito bacanas. Você vai fazer memórias afetivas com seus filhos, né? E vai ter uma condição de supervisionar aquilo que aconteceu na rua. Pelo menos parte do que aconteceu na rua, né? Porque, É verdade. como diz a teórica lá, né? Síndrome normal da adolescência. Não é anormal, não, tá? É normal mesmo. Que o adolescente apronta. Depois, Gente do céu. E como? depois que os meus cresceram, o mais novo falava assim, mãe, você nem sabe, mãe, mas eu ia lá para a avenida e jogava ovo nos ônibus. Agora tu vê. Jogava ovo nos ônibus. E nem sabia mesmo, só soube quando virou homem. Mas menos mal, né? Que foi isso, foi peraltice, né? Da idade mesmo, né? E a Sim, Solange trouxe uma coisa assim muito bacana com relação à abordagem que você faz quando descobrir qualquer coisa do seu filho. E não somente com relação à droga, né? Substância ilícita ou alícita, né? Mas qualquer coisa, né? Ter uma abordagem adequada, uma abordagem de diálogo, uma abordagem de acolhimento. Porque não é porque eles com 13 anos estão com 1,70 m, 1,80 m e calçam 42 que eles são homens. Nós temos que entender isso primeiro em nós, para que a gente consiga identificar assim, eles não são pequenininhos, são grandes no tamanho, mas lembra que eu falei do cérebro? Não tem o é. cérebro formado. Você é Vai ter imaturo. muito erro de tudo, até de fato chegarem nos 21 anos. E como eles falam, como eles argumentam, como eles namoram, muitos já praticam sexo, a gente acha que tá ali igual, mas não tá, não está. É. Então eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser ensinados, né? E para que isso aconteça, a sua abordagem ela precisa ser amistosa. Você gosta de ser chamado a atenção de qualquer forma? Eu Tenho não gosto. certeza que não, né? A gente já se arma logo, né? Pois é. Aí acabou. Já Já faz aquela constrói logo barreira. um muro aqui, ó. Já construiu um muro, pronto, acabou. Não vão
não vamos conseguir mais alcançar o coração dos nossos filhos. A É abordagem verdade. é tudo, né? E muitos que acabam acompanhando essa live, muitos são cristãos, né? Então a gente tem que viver o cristianismo educando nosso filho também, nossos filhos, né? Sim. Acima de tudo. Sim, né? Acolher, perdoar, entender que a gente erra também. Eu e você erramos, né? Nós não somos perfeitos, nós temos os nossos deslizes até os dias de hoje. Quanto mais filhos adolescentes e pré-adolescentes, né? Constantemente. Então, é sempre melhor caminho uma abordagem amistosa. Solange, como que está o nosso tempo aí? Então, ainda temos ainda 10 minutinhos. De repente pensei de abrir, né, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem alguma situação que gostaria de trazer. A Vanilza está falando que a internet dela está uma droga. Está uma droga. É uma droga, é isso aí. Amanda essa live, a Márcia Almeida falou que amanda essa live. É sempre muito bom, né, Márcia, poder trazer esses assuntos que são bem atuais e o que nós vivenciamos, né? É o nosso cenário da maternidade, não tem como fugir, né? Não sei, pensei nisso. Você trouxe mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Tem alguma. Eu queria falar um pouquinho sobre as drogas em si, né? Que às vezes é uma coisa que interessa, né? De saber, né? As drogas, elas são divididas em drogas depressoras, né? Que causam Sim, diminuição da atividade global do corpo todo, né? E de certos sistemas do nosso cérebro, né? Do sistema nervoso central. E essas drogas, por exemplo, elas diminuem dor e diminuem também a ansiedade. Então, aquele jovem, né, que está em condição de muita ansiedade, de dor, quando experimenta, ele acha que ele encontrou a melhor coisa do mundo. Então, é por causa disso que a gente não pode mentir dizendo que é uma coisa ruim. A droga, ela é boa, ela causa sensações fantásticas no corpo, na mente, de bem-estar, dependendo da dose, claro, ok? Sempre ressaltando isso. Então, a gente tem que dizer que é bom, é um barato legal, é uma viagem legal, só que o preço dessa viagem é muito alto, porque nosso organismo vai criando a resistência. E aí a gente sempre vai precisar aumentar a dose da droga para conseguir atingir aquela sensação inicial. é Todas as verdade. drogas funcionam dessa forma, ok? Isso é muito importante você dizer para o seu filho. E vai chegar um ponto que, se ele começa com a maconha, ele vai querer então passar para cocaína. E da cocaína, ele vai querer usar o crack. Porque aquilo que ele usava antes já não estava surtindo efeito. E aí a gente vê, né, que existem muitas mortes por causa de overdose. Sim. Se tomam doses tão excessivas e aí causa um colapso no nosso sistema. Um AVC, Infarto, uma arritmia, infarto, né? verdade. Então, a gente precisa dizer o risco disso acontecer. Isso é importante. Ou seja, você vai ensinar para o seu filho, né? Olha, meu filho é muito bom. Só que não inventaram uma coisa que dê para ficar bom o resto da vida. O seu organismo vai pedir, as suas necessidades psicológicas vão pedir. Então, aí que fica o perigo de um adolescente, de um pré-adolescente que não está sendo acompanhado psicologicamente, né? Ele vai Sim. buscar nesses recursos, né, a anestesia
para a demanda dele, para as necessidades dele. E dentro dessas drogas depressoras está o álcool, os benzodiazepínicos, né, que a gente compra na farmácia, os opioides, que também muitos vendem em farmácia, né, que é a morfina, a heroína, a codeína, né, que tem efeitos sedativos, e os solventes e os inalantes. Esses são drogas depressoras. Aí a segunda categoria são as drogas estimulantes, que elas aí, ao contrário da depressora, estimulam, né, o sistema nervoso central. Aí essa aqui é boa para os tímidos, que quer ficar agitado, quer ficar mais rápido, mais espertão, quer ficar com o pensamento mais acelerado, né? Então, os mais tímidos acabam se encontrando nessas drogas estimulantes, né? E que aí estão nas anfetaminas, na cocaína, né? As anfetaminas têm muita ligação com perda de peso, né? Então é uma droga fácil de ser encontrada também. E a terceira... Oi? Tem uma pergunta aqui do Padre Vitor Hugo. Ele pede para você falar sobre o sistema de recompensa no cérebro. Como lidar com essa realidade? Então, aí essa realidade aí já é para quando Já a existe o criança, vício, né, né? o adolescente, ele já está no dependente, né? Ele já está dependente da substância. E aí é uma fase muito mais difícil, né? Eu oriento sempre, né, além de buscar ajuda na terapia, buscar ajuda na psiquiatria também. Ter um Sim. acompanhamento tanto medicamentoso quanto psicoterápico, né? Além, é claro, de esse adolescente estar envolvido em um lar de muito amor mesmo. Principalmente, né? Algumas raras exceções, e são raras exceções, vão precisar de uma internação para desintoxicar, né? Porque como eu tenho falado, né? O problema todo é essa parte do cérebro que tem esse sistema de recompensas. A droga, ela atua nessa área do cérebro, né? Que é a área que a gente fica muito bem. É uma área que, de fato, faz com que a gente se exploda em felicidade, né? Como se estivesse brincando aqui, né? Andando em cima do unicórnio, pulando o arco-íris, né? Então, para poder fazer esse caminho de volta, né? Que é algo assim mais complexo, né? Mais profundo, para fazer esse caminho de volta, somente dessa forma. Para dar um outro caminhar, para o cérebro fazer. Porque para eu falar disso eu tenho que ser tão técnica, e eu não gosto de ser muito técnica, né? São novas sinapses, são novos caminhos da nossa mente, né? Que precisam ser feitos. E muitas vezes, tratando inclusive com substâncias ilícitas também, Bem, exatamente. tá? Quando eu citei, por exemplo, os cogumelos e LSD, a ciência está também utilizando esses recursos para tratamento de dependência química. Por quê? Porque aí eu ia entrar exatamente aqui nas drogas perturbadoras, né? Que é o terceiro grupo de drogas, que são as drogas que elas provocam delírios e alucinações, né? E muitas pessoas, e alucinação não é a mesma coisa, e não é. O delírio é quando você tem uma percepção deturpada de algo que é real. Então, isso é o delírio. E a alucinação é quando você vê, escuta e sente coisas que não existem, né? Sim. Então,
as drogas que atuam nessa forma de alucinação são os alucinógenos, né? Sendo o LSD o mais potente, sendo usado, dependendo da dose, uma dose até relativamente baixa, ele dura, agindo dessa forma no organismo, de 4 a 12 horas. É um dos mais potentes alucinógenos, Prolongado, né? muito prolongado. E a maconha, sendo usada em excesso, ela causa prejuízos enormes, principalmente para quem tem predisposição para esquizofrenia. É Ela verdade. potencializa e a pessoa acaba, de fato, tendo instalada a esquizofrenia e precisando de tratamento prolongado. Além de diminuir a droga que emburrece, ela vai diminuindo as conexões cerebrais, não, a pessoa não vai conseguindo mais reter conhecimento, vai ficando cada vez mais difícil. Raciocínios, né? Concentração, Sim, vai sim, comprometendo toda essa parte cognitiva mesmo, né? sim. Aí, por que que eu entrei nessas drogas perturbadoras, né? Porque a ciência está entendendo que porque essas drogas elas causam alucinação, e dependendo, é claro que a ciência ela faz tudo isso num ambiente vigiado, né? Não é a pessoa toma em casa, não, é vigiado, é planejado. E um ambiente propício, agradável, com uma boa música, e aí ela vai ter alucinações, é o que a ciência fez acontecer, né? Ela vai ter alucinações tão agradáveis e tão poderosas que vão criar novos caminhos de memória no cérebro. E aí esses caminhos eles vão prevalecer contra os caminhos antigos que levavam para depressão, para ansiedade, para dependência química. Então eu acredito que mais aí algumas dezenas de anos nós vamos ter tratamentos mais eficazes, inclusive para dependência química, utilizando alucinógenos, né, que vão favorecer aí. Porque é muito difícil a desconstrução, por causa desse sistema de recompensas, né, de dependência química. E de É outras verdade. coisas também que não cabe agora nesse momento estar falando a respeito. E é isso, eu espero ter colaborado aí Muita coisa. para todos, né? É um resumo muito mega resumido, mas eu acredito que foram as coisas mais importantes para esse tema que você trouxe. Sim, sim, com certeza. A Vanilza falou que ela disse que a teórica, né, que você falou, não deve ter tido filhos. E aí a Ava fala que ela não pensa como ela, né? Ela não vê como ela pensa que deve deixar mesmo os nossos filhos, não devemos deixar os nossos filhos cometer esses desatinos, que a conversa é sempre o carro-chefe. E é isso, né? Obrigada, Marilene. Eu acredito, bem, se não tem ninguém, né, que deseje fazer alguma pergunta mais específica, nós vamos encerrar por aqui. Quero te agradecer mais uma vez, Shirley, pelo seu sim, por ter, né, somado nas nossas vidas, na nossa maternidade, com tanto conhecimento, né, que é muito inerente hoje no nosso cenário, né, para tudo. Como você disse, né, a abordagem, a comunicação esclarecedora, tudo isso ele precisa estar inserido, né, nos ambientes familiares. Precisamos, né, incentivar os nossos filhos que os primeiros pares, né, motivadores e de equilíbrios emocionais possam começar em nós, né, na nossa casa, em nós mães, convocando os pais, porque, né, como você mesmo disse, os pais também têm muita participação nessa educação, né? É uma educação parental, não é uma educação maternal, né? Precisa Verdade. ter realmente o casal para que a coisa
possa realmente fluir de bom grado aí para os nossos filhotes, né? Verdade. Isso, E amada. aí eu quero ver com você, Solange, se tem como disponibilizar em algum lugar aí um link pro atendimento social, né? Que aí a gente encaminha, né, para as parceiras que nós temos, psicólogas, para atender alguma demanda aí que tenha necessidade. Pode ser que eu vou ver, né? Porque eu tenho um link no qual ali eu coloco diversos, como é que se diz? Opções, né? Para a pessoa me procurar. Eu vou ver se eu consigo ali, então, criar esse link, também colocar esse link para essa terapia, né? Terapia Isso, social. Né? isso. Então, que aí a pessoa também, que ela já clica lá e já vai direto, e Já se aí cadastra. uhum, já faz o cadastro. Eu vou ver e depois eu te falo. Que Tá aí é bom. importante mesmo, né? Porque a terapia para muitos casos, né? É um instrumento muito potente, né? É Para verdade. ajudar aí nessa caminhada esclarecedora, edificante para os nossos. O Padre Vitor Hugo está perguntando: você atende onde? Eu atendo. Atendo sim. Atendo online, né? Ultimamente muito online, consultório em Campo Grande, no Carioca Shopping também. E na Barra, por enquanto, na pandemia, não estou atendendo, mas muita coisa online. Muito bom. Ó, Márcia Almeida está falando parabéns, foi muito esclarecedora e sucinta. Aline Santana, muito bom, parabéns. E é isso, amados. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos marcar outras. Fiquem atentas. E quem ainda não está aí no nosso grupo, né, do WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, entrem, porque lá também vem sempre muitos conteúdos abrangentes, né, a essa maternidade esclarecedora. E aí é importante. Obrigada, Padre Vitor Hugo. Você sempre é um fofo. Sua bênção. Beijos. Obrigada, Chile. Deus abençoe você, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por essa noite tão, né, saudável, prazerosa aí na companhia de vocês. Fiquem Foi com muito Deus. bom. Essa live vai ficar disponível depois também lá no meu canal do YouTube, hein? Vou disponibilizar lá para vocês, lá para sábado já deve estar disponível lá, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.